Bem, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de Teologia Sistemática, falando sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, e depois ainda pretenderemos falar sobre a doutrina da Igreja, a eclesiologia. O assunto de hoje, o assunto que eu vou iniciar a tratar, é a respeito dos dons, os dons espirituais. E nós vamos, portanto, analisar as passagens bíblicas que falam a respeito dos dons do Espírito e especialmente no mais controvertido dos dons espirituais, que é o dom de línguas. Então, acredito que nas duas aulas anteriores, eu não pude estar presente, mas vocês viram a respeito do batismo com o Espírito Santo, certo? O batismo com o Espírito Santo, no entendimento da teologia reformada, da teologia presbiteriana ou tradicional, é a experiência com Deus, com o Espírito Santo, que acontece no momento da conversão. Isso é o que nos diferencia do entendimento pentecostal, digamos assim, porque o movimento pentecostal entende que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. A conversão é a primeira bênção. E o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Esse é o entendimento clássico do movimento pentecostal. A ideia é o seguinte: quando a pessoa se converte, ela já é um crente, mas ainda não é um crente completo. É um crente que ainda precisa alcançar o batismo com o Espírito Santo. Então, essa pessoa deve orar, deve jejuar, deve buscar o Senhor por um período, e ao final desse período, que Deus saberá quando vai ser, ele vai batizar essa pessoa com o Espírito Santo. No nosso entendimento reformado, calvinista, tradicional, nós entendemos que esse batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, é uma primeira bênção. Ela acontece conjuntamente com a regeneração, com a conversão, com a justificação, acontece no ato da salvação. No entanto, nós não negamos que possa haver uma segunda bênção, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 19ª, porque os crentes sempre precisam se encher do Espírito Santo. Então, há novos enchimentos do Espírito acontecendo ao longo de toda a vida dos cristãos. Não é que você é batizado com o Espírito Santo uma vez e aí nunca mais você vai precisar do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Apenas para que a gente possa entender o que eu quero dizer com isso, abra a Bíblia lá em Atos 2, Atos capítulo 2, e observe que nós temos o relato do batismo com o Espírito Santo acontecendo aqui no capítulo 2 de Atos, com os apóstolos e os discípulos que permaneceram após a morte e ressurreição de Jesus. Então, aqueles chamados 120, aproximadamente, 120 discípulos que permaneceram do ministério de Jesus Cristo, e eles foram batizados com o Espírito Santo aqui, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Qual a relação do Pentecostes com a descida do Espírito Santo? Só que aconteceu no mesmo dia. Pentecostes é uma festa judaica, festa do 50º dia após a Páscoa. Apenas isso. Não tem relação direta. O Pentecostes era uma festa judaica, não é uma festa cristã. Mas no dia que eles comemoravam o Pentecostes em Israel, Deus achou oportuno, talvez por uma questão logística, cumprir a antiga promessa de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, promessa feita por quase todos os profetas do Antigo Testamento. E então o Espírito Santo veio e batizou e encheu aqueles discípulos que, no meu entendimento, ainda não eram crentes verdadeiros. Eles eram seguidores de Jesus, haviam decidido seguir a Jesus, mas eles ainda não compreendiam de fato quem era Jesus. Tanto é que por várias vezes o Pedro, não, o senhor não vai morrer, isso não vai te acontecer, porque em que Jesus eles acreditavam? Eles acreditavam em Jesus, mas em que Jesus? O Jesus que eles achavam que ia
libertar Israel do domínio romano. Eles pensavam que ele era o Messias político, o Messias militar, o Messias libertador de Israel. Era nesse Messias que eles acreditavam. Várias vezes eles falaram, a mãe de um dos discípulos, a mãe de Tiago e João, foi até Jesus e disse: Jesus, eu queria te fazer um pedido básico, bem básico. No teu reino, o Senhor poderia colocar meus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda? Quer dizer, eu queria só que eles fossem o segundo e o terceiro no seu reino. Mas ela pelo menos não disse qual, né? O Tiago aqui, o João lá, isso fica a seu critério. Mas daria para eles ocuparem a posição de destaque, coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Mas por quê? Porque essa era a mentalidade. Eles acreditavam que Jesus era um Messias, libertador, político. Jesus já havia ressuscitado, Atos capítulo 1, anunciou que ia mandar o Espírito Santo para eles, versículo 8, né? Versículo 4 fala que ele ia cumprir a promessa de Deus. Qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? E aí vai ser agora? E vai ser esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Aí vai ser esse momento, nós vamos assentar em 12 tronos para reinar sobre Israel? Quer dizer, ele já havia ressuscitado, mas eles ainda não entendiam quem ele era. Quando foi que eles entenderam quem era Jesus? Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Bom, o próprio Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo para convencê-los, para testemunhar a respeito. Jesus disse assim, ele vai ensinar, guiá-los a toda a verdade, porque não vai falar de si mesmo, mas de mim. Ou seja, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo em Atos 2, eu posso dizer que esse é o momento divisor de águas da vida deles, em que eles de fato compreendem quem é Cristo, abandonam aquela noção de um Cristo Messias político, libertador, militar, e passam a crer no Messias espiritual, que um dia vai estabelecer o reino, mas não agora, e que vai estender a pregação do Evangelho em toda a terra. É nesse momento, tanto é que, até Atos 2, os discípulos eles ficam meio que escondidos, fechadinhos dentro de casa, com medo dos judeus. Por quê? Porque eles não querem ser mortos. Desceu o Espírito Santo em Atos 2, o apóstolo Pedro levanta e diz, é o seguinte, pessoas da Judéia, homens de Israel, é o seguinte. Quer dizer, de onde veio essa coragem? Não tinha coragem antes estava escondido, não queria aparecer, tinha medo de ser preso. Foi batizado com o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo no Pentecostes, Pedro levanta no meio de todo mundo e fala, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Engulam essa. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que a ousadia, que diferença do Pedro de Atos 1 para o Pedro de Atos 2, é muito grande a diferença. Então, o acontecimento do Pentecostes não foi uma segunda bênção para os apóstolos, foi a bênção, a primeira, foi a verdadeira conversão a Cristo. E eu vou mostrar com algumas passagens do livro de Atos que é de fato isso. Mas antes, observe aqui que no capítulo 2, nós temos o relato do momento em si em que eles foram batizados. Diz assim, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, veja, não é língua de fogo, língua como de fogo, semelhante a fogo. Porque não tem como descrever, é uma energia, um poder espiritual. Língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora vá para o capítulo 4. Capítulo 4, você vai encontrar aqui um novo enchimento destes mesmos homens. Eles vão lá, a partir do versículo 23, do capítulo 4, orar a Deus para que Deus responda, faça sinais, prodígios, etc, etc. Agora veja o resultado da oração, verso 31. Tendo eles orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual o intervalo de tempo de Atos 2 para Atos 4? Quem sabe? Qual o intervalo de tempo? Ninguém sabe exatamente, porque eles não contam. Alguns acham que se passaram meses, alguns meses, de Atos 2 para Atos 4. Não é um tempo muito longo, porque é um tempo, talvez, de semanas. Atos 2, eles foram batizados com o Espírito Santo. Atos 4, eles foram enchidos com o Espírito Santo mais uma vez. Por isso, pode haver uma segunda bênção, uma terceira bênção, uma quarta bênção, uma quinta, uma sexta, uma 29ª. Durante toda a vida, o Espírito Santo está disponível para encher o corpo de Cristo, a igreja, os seus membros, das virtudes do Espírito Santo, em resposta à oração. Agora observe algo muito importante no Novo Testamento. Em lugar nenhum no Novo Testamento é ensinado que o crente deve buscar, deve orar pelo batismo com o Espírito Santo. Lugar nenhum. Mas é ensinado que deve orar pelo enchimento, pela plenitude do Espírito Santo. Porque o batismo é uma obra da soberania de Deus. Ele realiza de acordo com a vontade dele, é uma obra da sua soberania, não é uma resposta à oração. Mas o enchimento, a plenitude, os vários enchimentos pós-batismo, são respostas de Deus à oração da igreja. Portanto, é importante eliminar esse entendimento que às vezes se tem, principalmente quem é pentecostal, às vezes pensa que o presbiteriano, ou o reformado, de uma forma geral, acha assim, que foi batizado com o Espírito Santo, agora não precisa mais nada para o resto da vida. Nós nunca defendemos isso. Nós entendemos que para uma vida cristã vitoriosa é necessário que o crente passe por vários enchimentos do Espírito Santo ao longo da sua vida. Isso é perfeitamente possível. Nós só não damos a nomenclatura de batismo com o Espírito Santo para esses enchimentos posteriores. E damos a nomenclatura de batismo com o Espírito Santo para o primeiro enchimento com o Espírito Santo, que acontece justamente quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Ok? Só para fechar mesmo esse assunto de batismo com o Espírito Santo, né? Vamos um pouquinho mais para frente aí no livro de Atos e ver o relato que o apóstolo Pedro fez aos israelitas, aos cristãos judeus, após ele ter ido à casa de Cornélio. Cornélio era aquele gentio, aquele estrangeiro, piedoso, ele tinha uma afinidade com a religião de Israel, mas era um estrangeiro. E Pedro foi lá, pregou o evangelho para eles, instantaneamente o Espírito Santo desceu sobre eles enquanto ele pregava o evangelho, e aí também eles foram batizados com água, mostrando aí que não tem um intervalo entre o ouvir a palavra de Deus e o ser batizado com o Espírito Santo. Acontece simultaneamente. Enquanto a pessoa está ouvindo, ela crê, ela é batizada com o Espírito Santo. E aí Pedro depois foi explicar esse ato, esse evento, para os amigos dele lá em Jerusalém. E aí você observe como foi que ele basicamente explicou para eles. Eu vou encurtar aqui um pouco. Vamos ler a partir do verso 15. Capítulo 11, Atos 11, versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, Pedro está relatando que ele foi lá pregar para o Cornélio e para os amigos do Cornélio. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós. Olha a comparação. Caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, veja aí, o versículo 16 e 17. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu, lá para o Cornélio e seus familiares, da casa dele, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?
Você entendeu a comparação que ele fez? Ele disse o seguinte, lá para os judeus lá de Israel. Eu fui até a casa do Cornélio, não queria ir, porque eu nunca entrei em casa de estrangeiro, não queria ir, mas Deus me deu uma visão, me deu um sonho, me fez ir para lá, eu fui. Cheguei lá, também não queria entrar na casa deles, mas obedeci e entrei. Comecei a falar para eles, olha, Jesus é o Filho de Deus, ele nasceu, ele viveu, ele fez tudo certinho, não cometeu pecado nenhum, mas foi morto e ressuscitou e vive e reina. E eles acreditaram, e o Espírito Santo desceu sobre eles enquanto eu falava e os batizou. E aí ele disse, e eu lembrei que João Batista já havia dito isso, que ele batizava com água, mas depois vinha quem ia batizar com o Espírito Santo. E aí ele fez a relação e disse, o que aconteceu com eles foi o mesmo que aconteceu com a gente. No princípio, quando cremos em Jesus Cristo. O próprio Pedro está dizendo que ele creu em Jesus Cristo no dia de Pentecostes. No dia em que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque esse mesmo batismo que agora Deus estava dando para a casa de Cornélio, ele disse, é igual, mesmo dom, mesmo dom. E isso aconteceu com a gente quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando tu te converteres, pastoreia os teus irmãos. Sim, ele usou essa expressão para o apóstolo Pedro. Portanto, apenas para finalizar o assunto, porque às vezes se diz que os discípulos eram crentes em Jesus Cristo, mas que foram batizados depois com o Espírito Santo, uma segunda bênção. E à luz do livro de Atos, não tem como sustentar muito bem isso não. Porque os discípulos eram crentes bem titubeantes em Cristo Jesus até o dia de Pentecostes. Eles eram seguidores de Cristo, eles tinham interesses em Cristo. Eles pensavam que iam ter vantagens por seguir a Cristo. Mas no dia de Pentecostes é que tudo mudou. E aí eles abriram mão de querer ter vantagem para seguir a Cristo e o seguiram por fé e foram até a morte. Até porque Cristo disse, descerá sobre vocês o Espírito Santo, né? E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha é mártires. Sereis meus mártires. O termo grego que ele usou lá. E vocês serão meus mártires. Quer dizer, o testemunho envolve muito mais do que blá, 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 blá. O testemunho envolve dizer, é isso, eu sustento isso com a minha vida. E aí o que aconteceu? Pedro crucificado, Paulo decapitado, João prisioneiro em Patmos. Isso foi testemunho, sustentaram com a própria vida. E fugiram tudo, né? À noite. Sim. Uhum. Foram lá, Atos capítulo 4, 3, Pedro vai lá, apanha. E diz, mas eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Quer dizer, eles não tinham essa convicção antes. Então a mudança foi muito grande a partir do Pentecostes. Uhum. Tem que sim. E as perguntas surgem, né? Agora, voltemos a capítulo 2 de Atos para ver o que aconteceu lá, porque houve um dom. Algo extraordinário foi dado para eles naquela noite, ou dia, né? Era uma manhã ainda, na verdade, porque Pedro mesmo fala depois que ninguém estava bêbado ainda, porque era muito cedo, porque os outros haviam confundido o dom lá de línguas com bebedeira. Bom, vamos analisar então, verso 4, capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, o entendimento
um entendimento que se desenvolveu a partir do final do século XIX, início do século XX, é que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, acontece depois da conversão, depois. E aí, no ato, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. E essas línguas estranhas são uma evidência de que ela de fato foi batizada com o Espírito Santo. Então essa é a teologia clássica chamada pentecostal, a qual eu respeito muito, diga-se de passagem. Acho que a igreja pentecostal tem muito a contribuir com o mundo. Acho que a igreja neopentecostal tem menos, porque é muito mais mesclada, é muito mais sincretizada. Mas a igreja pentecostal clássica, né, é uma igreja que se aproxima muito das nossas crenças, inclusive. Nós temos mais afinidades com a igreja pentecostal do que com outras igrejas. Então, nós respeitamos muito o movimento pentecostal. Mas há um entendimento diferente da nossa parte nesse aspecto, e é importante esclarecer, né? Mesmo mantendo, obviamente, o respeito do contraditório, de quem sustenta a posição diferente. Esse assunto, inclusive, eu já tive a oportunidade de debater, né, até em programas de televisão, aí, com pastores pentecostais, e é sempre muito produtivo, porque, na maior parte, os pastores pentecostais são muito tementes a Deus e respeitam muito a Bíblia, respeitam muito a Escritura, o que não é o caso dos neopentecostais. Então, há um respeito grande pela Bíblia, isso deve ser reconhecido e admirado, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Agora, veja aqui, por que é que, então, há esse entendimento da teologia pentecostal de que no batismo com o Espírito Santo as pessoas falam em outras línguas? Porque aconteceu isso com os discípulos. Está registrado aqui no texto, que eles foram batizados com o Espírito Santo desceu sobre eles, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Sim? Essa língua que você está se referindo, como você entende? É línguas que eles não conheciam ou que alguém identificava que está falando com eles? Excelente pergunta. O texto responde, que tipo de línguas eram essas? Eram línguas estranhas no sentido de sem significado, sem gramática, sem sintática, línguas desconexas. Eram línguas dos anjos, que também se defende muitas vezes que as línguas que são faladas hoje em dia nas igrejas pentecostais são línguas dos anjos, ou eram línguas das nações, ok? Então, vejamos a explicação do próprio texto a partir do versículo 5, que diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as, olha essa palavrinha aqui, nações debaixo do céu. A festa do Pentecostes era uma das principais festas judaicas. O pessoal vinha de vários países. Para você entender isso, você tem que entender o que aconteceu um pouco antes. Lembra quando Nabucodonosor veio, conquistou Jerusalém, lá no 5º século a.C.? E aí ele levou todo Israel, todo o Judá, cativo para a Babilônia? Isso foi o exílio. O que aconteceu no final de 70 anos, quando o Ciro, o Grande, fez lá o decreto dizendo que Israel podia voltar para a terra da aliança? Nem todos voltaram. Uma parte dos judeus voltaram, mas uma parte não voltou, uma parte se estabeleceu nas nações por lá. E foram tendo filhos, veja, são 5 séculos. Quanto neto, bisneto, tataraneto nasce aí. Então, nasceu muito descendente de judeu nos vários países ao redor que compunham, no passado, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Greco-Macedônio, depois a divisão do Império Grego nos 4 generais de Alexandre, que por fim viraram só 2, a Síria e os Ptolomeus lá no Egito. Então, nessa área grande que por fim Roma abocanhou inteira e dominou como único império a partir do ano 30 e alguma coisa antes de Cristo, havia judeus morando desde o 5º século antes de Cristo. Eles eram judeus nascidos fora de Israel, nascidos nos países ao redor. Portanto, eles tinham 2 nacionalidades, né? Eles tinham a nacionalidade que eles haviam nascido lá nos seus países de nascimento, maternos, que eles vão dizer aqui,
mas eram judeus. Agora, observe, judeu falava que língua? Nos dias aqui dos apóstolos. Às vezes a gente pensa o hebraico, né? Porque o hebraico é a língua em que o Antigo Testamento foi escrito. Mas eles não falavam hebraico. O hebraico era a língua da Bíblia. Os judeus falaram hebraico só até o exílio. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles aprenderam a língua da Babilônia, que era o aramaico. Aram, de aramaico, em hebraico, significa Assíria. Então, a língua da Assíria, o aram, a língua, o aramaico, foi a língua que os judeus aprenderam lá em Babilônia e voltaram falando. E ficaram então com duas línguas, uma santa e uma comum. A santa, o hebraico, só a Torá, só a Bíblia. E aí só os rabinos aprendiam a ler. Jesus sabia ler hebraico, tá? Ele era um rabino. Eles liam o hebraico, mas falavam o aramaico. Então eles não tinham mais uma língua de identificação. Por isso que esses judeus aprendiam as línguas das nações onde nasciam. Mas também aprendiam o hebraico, não para falar, para ler o Antigo Testamento. Entenderam esse detalhe histórico? Ele é importante, sabe por quê? Porque esses judeus vieram para a festa. Vieram para a festa do Pentecostes. O texto fala aqui, estavam habitando Jerusalém. Habitando, não morando assim, fizeram casa, passando uma temporada, passando o período da festa. Passando aquele período que eles vinham, alugavam casa, montavam tenda e ficava lá todo o período da festa. Então eles estavam lá, temporariamente, em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, verso 6, se fez ouvir aquela voz, que voz? Dos 120 discípulos falando em línguas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão desses judeus aí que falavam outras línguas, que se possuiu de perplexidade, olha a expressão agora, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um desses judeus que viviam nas nações ao redor de Israel e que foram até a festa do Pentecostes, escutaram lá aquele grupinho falando aquele burburinho, um monte de língua estranha, se aproximaram e falaram, estão falando nossas línguas. Estão falando as nossas línguas, as línguas que nós aprendemos nas nossas atuais pátrias. Olha como eles confirmam isso dizendo, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua, o quê? Materna. Materna. Olha a pergunta deles. Esse pessoal, esses 120 aí, não são galileus? Por que galileus? Porque a Galileia era uma região da Judéia que ficava lá ao norte de Israel, que era considerada assim, meio, como se fosse assim, meio caipira. O pessoal meio que falava meio enrolado. Eles falavam aramaico, mas não era o aramaico de Jerusalém, que era mais polido. Era o aramaico da roça, o aramaico mais primitivo, mais rústico, digamos assim. Então, a dúvida daqueles povos foi essa. Mas eles são judeus, eles só sabem falar aramaico e mal. E como é que eles agora estão falando nas nossas línguas maternas? E para não ficar dúvida, eles até vão dizer de que maternas, de que países. Veja aí, verso 9. Somos partos, partos é da Pártia, medos, da Média, medo-persas, né? É uma parte daquele país, a Média. Elamitas, que é aquele país chamado Elão. Os naturais da Mesopotâmia, lá entre o Tigre e o Eufrates, aquela região. Judéia, aí fica perto. Capadócia, lá perto da Grécia. Ponto também ficava bem acima. Ásia, provavelmente a Ásia Menor, onde ficavam aquelas igrejas, tipo as igrejas da Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, ficavam nessa região da Ásia Menor. Da Frígia, que era uma região mais a nordeste. Qual outra aqui que ele vai dizer? Da Panfilha, do Egito, todo mundo sabe onde é que fica o Egito.
nas regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, não há dúvida de que o fenômeno do dom de línguas no Pentecostes foi mais ou menos assim. Vamos ilustrar aqui com o nosso auditório. Esse pessoal aqui são os 120 discípulos. Pedro, João, Tiago e mais os 120. Os 120 são esses aqui. Vocês aqui são os judeus que nasceram nos países ao redor. Os partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, enfim. Mas vamos trazer para a atualidade, né? Esses países ninguém conhece. Vamos dizer assim, aqui tem chinês, japonês, italiano, alemão. O que você quer ser aí? Fala aí, argentino? Ninguém quer ser. Enfim, vocês são estrangeiros, ok? Eles, então, não são mais galileus, são brasileiros. Todos eles. Os 120 aqui são brasileiros. Eram 120 galileus, são todos brasileiros. E falam apenas português. E nunca estudaram outra língua. Eles só conhecem a língua portuguesa, e não muito bem, porque eles são galileus, então eles são meio caipiras, esse pessoal aqui. Okay? Agora, o Espírito Santo desceu sobre eles e concedeu o dom de línguas. E essa pessoa aqui começou a falar em alemão. Nunca estudou alemão. Começou a falar em alemão. Ele que é da Alemanha, estou entendendo esse negócio. Ele está falando minha língua. Estou entendendo o que ele está falando. Ele lá está falando o quê? Italiano. Eu sou da Itália. Está falando minha língua, que eu aprendi com a minha mãe. O outro fala, eu sou do Azerbaijão. Não sei nem o que fala no Azerbaijão. Eu estou vendo ela lá falar a língua de Azerbaijão. Foi isso que foi dado naquele dia. Eram línguas compreensíveis para pessoas que pudessem entender. Agora, ele que é da Alemanha, não ia entender ele que estava falando chinês. O chinês ali ia entender ele falando chinês. Só que quando Deus dava esse dom, muitas vezes ele dava a chamada variedade de línguas. Então, às vezes, ela falava 4, 5 línguas uma atrás da outra. 10 frases em alemão, 10 frases em italiano, 10 frases em chinês, 10 frases em castelhano. E aí, os grupos aqui vão entender. Está bem claro, foi isso que aconteceu lá. O que é o dom de línguas de Pentecostes? Uma capacidade sobrenatural de falar uma língua estrangeira, de um país estrangeiro, que a pessoa nunca conheceu, que ela nunca estudou aquilo. Ela não é tem gente que tem talento para aprender a língua. Não é isso. O dom de línguas era um dom instantâneo. O Espírito Santo capacitava instantaneamente a pessoa a falar uma língua que ela nunca havia aprendido. E qual é o propósito? Por que é que Deus deu esse dom em Atos 2? Porque ele estava mostrando, eu não falo apenas aramaico. Eu não falo apenas hebraico. Sabe o que ele quer dizer com isso? Israel, meu assunto não é só com você, Israel. Vocês sempre acharam, Israel, que o meu assunto era só com vocês. E que eu havia desprezado as outras nações. O meu assunto é com todos os povos, raças, línguas e nações. O Evangelho é para ser pregado em todas as tribos, raças, línguas e nações. Por isso que Deus deu o dom de línguas. Porque foi uma espécie de inversão da Torre de Babel. Lembra a Torre de Babel? O que foi a Torre de Babel? Lá em Gênesis 10. Quando o ser humano, que falava uma língua só, planejou ocupar o lugar de Deus. Vamos construir uma torre muito alta, fazer nosso nome notório em toda a terra. E aí começaram a construir a torre, né? Aí Deus disse, vamos descer
e confundir as línguas deles, para que eles não alcancem esse intento. Então, lá em Babel, se formaram os grupos linguísticos e as separações das tribos, das raças, das línguas. Essa é a explicação bíblica para as diversas linguagens que existem no mundo. Consequentemente, quando Deus dividiu tudo, ele foi lá e chamou Abraão e disse: agora meu assunto é com você, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele chamou um semita, um descendente de Sem, e disse: minha história vai funcionar com você. Mas já disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas isso demorou para acontecer. Porque Israel, na verdade, não cumpriu sua função de ser luz para os gentios. Não cumpriu. Mas o plano de Deus não falhou. Porque Deus, em Jesus, estabeleceu que todas as nações iam ouvir o Evangelho. E por isso deu o dom de línguas, invertendo Babel. Unificando, de certa forma, o Evangelho, as línguas no Evangelho. Por isso que eles diziam o seguinte: como é que nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus? Eles não estavam falando a previsão do tempo, eles não estavam falando quanto foi o jogo. Eles estavam anunciando as grandezas de Deus. O objetivo do dom de línguas era testemunhar para os povos, testemunhar para as nações as grandezas de Deus. Fazendo uma colocação mais explícita sobre o dom de línguas, teve uma definição aí, assim, uma análise que a gente pode fazer, é que o dom de línguas ele é só mais um milagre de Deus. Ele é, digamos assim, é um milagre até necessário. Por quê? Como que Deus poderia instalar o reino dele aqui, com a instalação, com o Espírito Santo, nas pessoas, se as pessoas não teriam como ouvir a palavra de Deus? Sim, sim. Uhum. Essa assim, é uma análise que cria assim, no sentido de. Era uma necessidade, na verdade. Não era nem questão de milagre, né? Hum. É um milagre, é um poder que Deus te concede. Deus sabia, aqui não houve uma necessidade para isso. Aquelas pessoas que estavam falando do reino de Deus, elas tinham que transmitir. Como? Se era no idioma. Eu acho que tem esse lado, tem esse aspecto da praticidade, da facilidade com que o Evangelho então poderia se propagar lá naqueles primeiros 20, 30 anos. Mas é um pouco mais do que isso. É uma demonstração da graça de Deus. É um testemunho de Deus para o mundo, dizendo assim: gente, não tem mais barreira linguística, não tem mais barreira cultural. O convite do Evangelho é a todos. Então existe esse lado do ideal, esse lado da manifestação da bondade, da abertura de Deus para os povos. Agora, uma outra colocação sobre a questão dos pentecostais, assim, uma coisa que às vezes a gente fala assim, eles são irmãos. Eles são irmãos, mas eu penso assim que uma igreja que é estabelecida num conceito, o que não é foco, não é Jesus, não é uma coisa primordial no seu entendimento, porque, sinceridade mesmo, tanto faz se eles falarem muito. Eu não falo, não tenho necessidade de falar, se Deus conceder a mim, eu falarei. Sim. Mas assim, eu vou estar transmitindo a Evangelho. Esse é o principal, esse é o objetivo, esse é o objeto do negócio, né? Transmitir o Evangelho. Então, por exemplo, uma igreja ela estabeleceu o seu nome baseado num evento. Como você disse agora, que eu não tinha percebido, e é um outro apontamento, é que o Pentecostes não tem nada a ver com o dom de línguas. Mas como, né? O Pentecostes é o quê? É uma festa judaica. Sim. Que ocorreu no mesmo dia. Por que ocorreu nesse dia? Ocorreu porque as pessoas estariam reunidas naquele local, então Deus, ele resolveu, por sua vontade, Sim. iniciar o seu reino naquele momento. Como você falou, era conveniente. Era. Havia mais pessoas. Então, assim, o Pentecostes em si não tem a ver com o dom de línguas. Não
tem, mas fica como uma data, né? Assim como a gente fala em Páscoa hoje, nós nem devíamos falar em Páscoa. A gente não comemora a Páscoa. A Páscoa é a travessia do anjo lá que passou pelo meio de Israel e feriu todos os primogênitos, exceto aqueles que tinham a marca do sangue na porta. Isso é uma festa judaica, né? Uma lembrança, ou alguém de nós estava lá entre os primogênitos, não tem nada disso. Mas o que aconteceu na Páscoa? A ressurreição de Cristo, a morte de Cristo na sexta-feira e a ressurreição no primeiro dia da semana, no domingo. Então, isso é o destaque. Mas se convencionou chamar esse período de Páscoa. Também não acho que seja uma coisa para ficar brigando, para ficar, não pode, é errado, porque são detalhes, né? Detalhes meio insignificantes. Quando lá em 1903, lá começaram a chamar o movimento de pentecostal, né, foi por causa que se entendeu naquele momento, quando algumas pessoas tiveram essa experiência e passaram a falar em línguas, e a pergunta agora tem que ser feita: que línguas? Né? É o segundo ponto. Então se pensou assim, ora, é uma repetição do Pentecostes. Então se usou esse nome pentecostal. Mas não é que seja culpa dos pentecostais esse nome, foi dado para eles. Assim como nós não temos culpa de ser chamado presbiterianos. Certo? Porque sabia que na nossa igreja nós não nos demos esse nome? Presbiterianos? Aliás, acho que se a gente pudesse escolher, eu não tinha escolhido esse nome, é muito difícil, muito complicado. Pergunta para ele, o que você é? Presbiteriano. Como é que é? O pessoal tem dificuldade de falar o nome. Tanto é que nas igrejas na Europa, né, prefere igreja reformada. Igreja reformada é o nome que se dá lá. Mas na Inglaterra, e na Escócia, onde surge esse movimento chamado presbiteriano, então havia um debate muito grande sobre forma de governo. E o pessoal se identificava assim: eu sou congregacional, eu defendo o sistema congregacional. Outro falava, eu sou episcopal. E outro falava, e eu sou presbiteriano. Então você é o presbiteriano. Ficou. Entendeu? Aí é um apelido dado pelos de fora. E quem recebe o apelido não tem culpa, né? O apelido pega, o apelido fica. Porque presbiteriano quer dizer aqueles que se governam por presbíteros. O senhor queria perguntar? Pode ter um significado a mais, porque é o seguinte, o Pentecostes, aliás, nos dias aqui dos judeus, nem eles sabiam muito bem o que eles comemoravam, porque eles sabiam que eram 50 dias, só isso. A festa tinha acontecido 50 dias depois. Mas o que exatamente, eles tinham dúvidas. Alguns achavam que era a festa das colheitas. E então, eles agradeciam a Deus pelas colheitas agrícolas da nação, que sempre foi muito importante para eles. Mas outros entendiam que era o dia da doação da lei. Quando Deus, lá no Sinai, lá com Moisés, deu as 2 tábuas da lei para Moisés. E aí, alguns achavam que essa data era a data da doação da lei lá no Monte Sinai, dos 10 mandamentos. Se for isso, aí pode ter uma relação, porque é como se Deus estivesse dizendo, lá no passado, no Pentecostes, eu doei a lei para Israel. Agora eu estou dando a lei do Evangelho para todas as tribos, raças, línguas e nações. Então pode haver esse simbolismo, mas a gente tem que analisar com cautela, porque a gente não tem certeza se isso aconteceu no mesmo dia mesmo. E nem eles tinham certeza disso. Quando o senhor fala que em que serão medidas todas as nações da terra, e que essa promessa se cumpre em Pentecostes, e a mesma coisa que o senhor dizer que, do ponto de vista da carne, Jesus é filho de Abraão, é feito essa promessa. Claro. Ok. Sim. Tem a ver? É que ela fala em línguas, então ela quer que espere um pouco. Calma, não antecipe isso, não tira a surpresa. Nós vamos falar sobre isso ainda, sobre essa questão no final. Sim, a posição da igreja é uma posição de cautela, uma posição de nem desprezar, nem rechaçar aquilo que pode ser de Deus, mas também não é uma posição de credulidade, assim, de
de qualquer coisa você já diz, oh, é de Deus. A gente tem que ter uma posição de cautela de análise. Mas eu só vou poder responder essa pergunta depois que eu conseguir estudar com vocês os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Que é aí que nós vamos ter o nosso entendimento do que é o dom de línguas. Porque é importante que se entenda que aqui em Atos capítulo 2 não tem nada de línguas estáticas. Não tem nada de línguas estáticas nessa passagem. Percebe? O que são línguas estáticas? São as línguas que as pessoas falam hoje. Que são as junções de sílabas desconexas. A pessoa ela crê que está sendo tocada pelo Espírito de Deus, eu não estou discutindo isso. Quem sou eu para analisar se o Espírito de Deus toca ou não alguém? Perceba bem o que eu estou falando. Eu estou apenas analisando o resultado. Apenas isso. O resultado é uma língua estática, que não é uma língua que tem estrutura gramatical, fonética, não tem nada disso. Ela é apenas uma língua desconexa. Sílabas desconexas. Você começa a falar, você deve ouvir muitas vezes por aí que as pessoas começam a juntar sílabas tipo xala, ba, balá, calá, xalá, e vai e acelera. Aí você vai falando isso. Para quem ouve, parece uma língua, mas se você pegar e gravar e fazer um estudo em cima e procurar se existe alguma língua no mundo dessa maneira, você não vai achar, porque não existe mesmo. São línguas estáticas, que a pessoa fala soltando, liberando a boca para formar palavras fictícias, sílabas desconexas, caixa, bala, calará, balá, balá, e vai. Né? Então, as pessoas que têm essa experiência, elas têm certeza que é de Deus, que Deus está falando com elas e tal. Eu não estou julgando essa experiência, entenda isso, mas eu estou apenas dizendo, não aconteceu isso aqui. Está muito claro que o que eles falaram foram línguas das nações, dos partos, dos medos, dos elamitas, dos naturais da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de Cirene, da Arábia, de Roma, de todos aqueles países. Eram línguas das nações. Não, eles falaram muitas vezes mais. Sim. Por um período, eu acredito. Por um período. As línguas vão sumindo daí para frente. Você vai encontrar um relato lá em Marcos 16, você vai encontrar um relato aqui, você vai encontrar um relato em Atos 10, em Atos 19, e você vai encontrar um relato em 1 Coríntios, que já é uma correção de um problema. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, ele está justamente tentando corrigir o mau uso do dom de línguas na igreja de Corinto. Fora isso, você não tem mais referência nenhuma, em nenhuma das outras cartas, principalmente nas cartas posteriores, porque todos esses textos são bem primitivos, que foram escritos até o ano 50, no máximo 55, beirando 60. Você não tem nenhuma referência a essas a línguas nas cartas posteriores, que foram no ano 60, no ano 70, ou nas cartas de João, mais para frente, o Apocalipse, quase no ano 100. Você não tem mais nenhuma referência. E você tem uma informação dos pais da igreja, que são aqueles homens que viveram no século II, 130, 140, homens como Irineu de Lyon. Irineu foi discípulo de um discípulo de João. Discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto de João. Então, você tem alguém muito perto de um apóstolo, né? Ainda nessa descendência, nessa linha de tempo, que foi amigo de Papias. Papias também era um discípulo de João, se converteu com o apóstolo João. E esses homens, como Irineu, como Clemente de Roma, que também é bem antigo, e outros pais da igreja, eles dizem que o dom de línguas cessou poucos anos depois do Pentecostes. Que ele foi utilizado por Deus, esse dom sobrenatural de falar um idioma que nunca se aprendeu, foi usado por Deus para isso que você falou, para que o evangelho pudesse ter um boom, né? E não é à toa que em
Em 20 anos, o evangelho sai da Galileia, de 12 pescadores, de 120 discípulos, e alcança o mundo. Todas as principais cidades do Império Romano, até o ano 60, 30 anos depois, tem igrejas cristãs plantadas até Roma, nas barbas do imperador. Parentes do imperador já são cristãos. Então, foi um avanço extraordinário, espetacular de Deus. Os dons, essa capacitação, esse poder do Espírito Santo foi dado para esse grande avanço. Mas eles foram sumindo depois. Tanto é que foram sumindo, que veja, por exemplo, o dom de curar. O dom de curar. No início, o Pedro, o João, o Paulo, eles olhavam para o cara e diziam assim, em nome de Jesus te digo, levanta e anda. Puf, o cara pulava. Não foi isso que o Pedro fez lá no templo? O cara queria grana, né? Me dá uma esmolinha, e Pedro falou, dinheiro não tenho, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Cara, pum, de pé. Fizeram milagres como Jesus fez. Eles tinham o dom de curar. Até a sombra de Pedro curava. O cara passava na rua, a sombra dele ali ia curando. Você já pensou, né? Os caras deitavam ali no chão para pegar um pouquinho da sombra. Todo mundo queria que ele saísse de manhã, né? Que o sol está deitado, assim, daí a sombra fica bem comprida. Cabia mais gente. Agora, se fosse no meio-dia, ia ficar meio apertado. Brincadeira. É claro que foi um ato poderoso de Deus, né? Mas observe que anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, isso lá pelo ano, Paulo já está no final da sua vida, quase anos 70, 66, por aí talvez, Paulo escreve para Timóteo, Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades de estômago. Timóteo, um discípulo de Paulo, pergunta para Paulo, Paulo, cadê? Por que o senhor não fala, ô Timóteo, em nome de Jesus, fica curado? Por que não fez isso? Perdeu a fé? Não crê mais? Não é esse o caso. Aquele dom que esteve em atuação de forma extraordinária, foi parando. Ele fala ele diz assim, deixei um amigo meu, Trófimo, bom nome para você pôr para o seu filho, né? Trófimo, fala, deixei o Trófimo doente em Mileto, como Paulo. Deixou o seu amigo lá doente, quase morrendo, por que você não falou para ele? Jesus Cristo te cura, levanta, acabou. Ele fala que o Epafrodito, belo nome também, né? O Epafrodito, que foi levar uma oferta para ele lá na prisão, também chegou à beira da morte. E que só pela misericórdia de Deus é que ele não tinha morrido, para não acrescentar mais sofrimento a Paulo, que já estava preso para ser morto. Novamente, você tem que entender isso. Se o dom de cura ainda estivesse em atuação, Paulo teria curado Epafrodito, curado Trófimo, curado Timóteo, mas ele não curou. Que outra explicação se pode dar para isso? A não ser que você explique o que esses loucos por aí explicam, que eles dizem que Paulo não cria mais. Os malucos chamados Kenneth Hagin, Benny Hinn, que ensinam esse tipo de coisa, que faltou fé para Paulo. Faltou fé, porque se ele tivesse a mesma fé de antes, ele teria dito e teria curado. A não ser que você vá por esse caminho, de você se achar superior ao apóstolo Paulo, você se achar superior à própria Bíblia, dizer, não, quem sabe a verdade sou eu que estou dizendo. A não ser que você vá por esse caminho, que é o caminho da mais absurda loucura, né? Senão você vai ter que admitir que o dom de curar não estava mais em atividade no ano 67. Estamos falando do ano 67 da era cristã. E do mesmo modo, nós entendemos que o dom de línguas também cessou por volta desse período. Nos gentios? Tem essa relação, mas eu não posso pensar
que foi assim um improviso de Deus. Tipo assim, Deus olha e fala para Israel, já que você não gosta de mim, eu vou te deixar e vou pegar outro. Mais ou menos assim, já que não funcionou, já que não deu certo, nós nunca podemos pensar de Deus esse tipo de atitude. Nós temos que pensar que ele já havia dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então era um plano, um propósito dele, usar Israel por um período para fazer a sua vontade no mundo, para trazer o Messias, né? E depois abrir o leque para todas as nações. Não, sim. Uhum. Não. Sim. Somando as duas coisas. Sim. Bom, vamos ver 1 Coríntios capítulo 12, porque aí é o seguinte, uma interpretação que existe, que nós devemos respeitar, ok? Diz o seguinte, não, tudo bem, Atos 2 não era línguas estáticas, Atos 2, assim. Pois não. Isso. Com gemidos inexprimíveis. Uhum. Certo. Nós entendemos que quando o crente está orando, ele não está falando em línguas aí, não está usando nada de dom de línguas. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele funciona como uma espécie de intérprete, de tradutor das nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. E é verdade, olha, quantas vezes eu peço para Deus assim, Deus, eu queria muito que o Senhor me desse uma mansão lá na praia. Bom, né? Um apartamento de cobertura lá na praia. Queria muito que o Senhor me desse. Aí Deus olha assim, se eu te der isso aí, meu filho, se eu te der isso aí, você nem crente mais se vira. Aí quando eu falo, Deus, me dá o apartamento lá na praia, de cobertura, de frente para o mar, o Espírito Santo fala assim, não, Deus, não faz isso não, não dá isso não para ele. Dá para ele o quê? Dá para ele um pouco de provação, dá para ele um pouco de luta, dá para ele... Então, a ideia de inexprimíveis é porque... Eu tenho um professor lá no JBC, já deixa o senhor falar, no JBC, até que ele brinca, né, que o pessoal pergunta para ele, pastor, o que são esses gemidos inexprimíveis? Aí ele fala, são inexprimíveis. Como é que eu vou explicar? Eles são inexprimíveis, eu não posso explicar o que são esses gemidos inexprimíveis. A conversa do Espírito Santo com Deus, através da oração da igreja, gera esses gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Agora, o que eles são, não sei dizer. Também não posso explicar o que eles são. Acho que não tem relação